No Congresso Internacional de Inversão Existencial, eu vou apresentar a minha experiência prática de 15 anos de aplicação da técnica da inversão existencial. Durante o meu trabalho na Conscienciologia, algumas experiências ilustram bastante. Eu vou no trabalho apresentar 7 inversões básicas. Aguardamos você então, de 23 a 26 de junho, no 9º Congresso Internacional de Inversão Existencial e o 1º Congresso Internacional de Serenologia. Até lá! Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 17 de junho de 2011, sexta-feira. O verbete é o 1963. Tem 4 páginas, 48 elogios e 10 máximas. O tema, amparabilidade. A especialidade, amparologia. Quem estudou isso é o nosso professor Amin, que está aqui altamente assessorado. E é a primeira vez que o Amin vai apresentar algum verbete. Ele sabe tudo sobre Conscienciologia, isso aí. Esse é um preceptor meu. Vocês têm uma ideia? Agora, definição. Amparabilidade é a qualidade, propriedade ou condição da consciência passível de ser assistida por amparadores extrafísicos, conforme os méritos cosmoéticos conquistados e o saldo positivo da ficha evolutiva pessoal. Os 6 organizadores do evento convidam para o primeiro congresso a dos grafopenseridade realizar-se entre os dias 22 a 24 de julho de 2011 na Cognópolis, Foz do Iguaçu. Propiciando acesso aos amparadores e promover o debate sobre aspectos ligados ao curso intensivo, ideias inatas, programação essencial, identidade e responsabilidade existencial, retromissões e demais temas ligados ao cumprimento da tarefa intrafísica. Aguardamos a o reconhecimento dos amparadores intrafísicos, sinalizando o abertismo à amparabilidade extrafísica. Estamos convidando você e a todos os interessados a participar do primeiro CIS e novo CIVEX que ocorrerão de 23 a 26 de junho na Cognópolis, Pedras de amparabilidade. Teremos a participação de inúmeros pesquisadores da Conscienciologia de várias instituições sendo o aumento da amparabilidade. Trabalhando temas a mudança inéditos da a respeito categoria dessas da áreas de investigação. amparabilidade conforme as Esperamos recis. por você. O terceiro estágio eu gostaria de da convidar admissão você na escala que fez do o curso alto intermissivo do estado e da compreende as ideias da contínua. Conscienciologia A para se rotina juntar mental a nós somática no favorecendo a esforço conjunto amparabilidade de divulgação extrafísica da de função. campanha nacional de chamada aos Agora, nós temos aí na intermissivistas. remissiologia, Para isso, entre os 15 itens, disponibilizamos uma conta corrente para receber doações. Atitude pró-amparador Ressalto a importância dessa iniciativa para acolher nossos colegas evolutivos que ainda não acessaram as verpons conscienciológicas. Contamos com seu apoio. Ele é muito importante. A recim e a interassistencialidade abrem as portas para a melhoria do nível de amparabilidade. Você mantém qual predomínio de companhias extrafísicas? Qual o nível da amparabilidade sustentada por você? A bibliografia tem 4 fontes bibliográficas. Agora, questionamento. Agora aqui eu acho que isso agora é para você, tá? Poderia explanar sobre intermissivista fora de Foz e completismo? Gostaria de convidar a todos a participarem do curso 40 Manobras Energéticas, a ser realizado em 4 dias. Estamos em permanente troca energética com pessoas, objetos, ambientes, influenciando e sendo influenciado por estas. Entender e lidar de forma madura com a própria realidade energética é uma das importantes finalidades desta vida. Venha participar das 40 manobras energéticas. Olha, tudo indica que já no início do milênio passado, eles já estavam pensando em fazer. Agora, que começou mesmo a valer, do ponto de vista prático, é a partir de 1950. O que acontece no extrafísio de uma casa quando um casal vive a maior parte do tempo na primenéria? Como converter essa primenéria em atitudes práticas evolutivas? Quais seriam essas práticas? A sensação de que isso é um presente não merecido
é reflexo de uma proex. No Congresso Internacional de Inversão Existencial, eu vou apresentar a minha experiência prática de 15 anos de aplicação da técnica da inversão existencial. Durante o meu trabalho na Conscienciologia, algumas experiências ilustram bastante como o trabalho apresentar 7 inversões básicas. Aguardamos você, então, de 23 a 26 de junho, no 9º Congresso Internacional de Inversão Existencial e o 1º Congresso Internacional de Serenologia. Até lá. Como prioridade. Nós achamos que talvez o melhor seja o Estado Mundial. Cosmoético, de alto nível. Aí teria aquilo que nós chamamos de democracia pura. Poderia explicar em tecnologia a técnica da madrugada? Esse é mais que você. Então, a técnica da madrugada é a pessoa acordar de madrugada, mais ou menos lá pelas 3 da manhã, depois de ter dormido um pouco, e durante alguns dias, 4 ou 5 dias, ela procurar resolver alguma grande decisão que ela tem que tomar, algum grande problema que ela tenha para resolver, e fazer a conexão com os amparadores durante esse período. É um período em que, vamos dizer, as condições estão mais tranquilas, ela pode se conectar melhor com a equipe extrafísica. Então, uma técnica que, acho que, se não me engano, foi passada num ECP2 por um amparador. Acho que era o professor Waldo que tinha dado. Eu também já falei sobre o assunto, já escrevi, que eu uso a técnica da madrugada o ano inteiro. Amém. Está publicado no Autocura através da reconciliação, ela está descrita a técnica. No Autocura através da reconciliação tem a técnica, também, se não me engano, num artigo da professora Marina. Acho que também tem, né? Fui abusada sexualmente pelo meu pai quando criança. Apesar de manter uma relação bem positiva com ele hoje, ele provavelmente não sabe que eu lembro do abuso. Eu tenho dificuldade de sentir sinceramente que o perdoo. É como se ao perdoar eu estivesse sendo conivente com o ocorrido, como se estivesse tudo bem ele ter me abusado. Quando a gente desculpa alguém, a gente diz, não foi nada. Eu sinto que, se eu perdoar meu pai, eu vou estar dizendo, não foi nada, abusar a criança está certo, não é nada demais. Que o senhor pode me dizer, eu acho que você tem que entender o homem, e acabou. Agora, ele é um animal nobre. Por quê? Criou você. De modo que tem que ver esse aspecto dele. O sexo dele fez a pessoa, não interessa. É um animal, mas um animal nobre, porque criou a ela aqui nessa dimensão. Isso é fora de série. Eu acho que deve perdoar e esquecer. Agora, se fosse no meu caso, eu falaria umas verdades para ele. Aí isso eu não deixaria passar, não, porque senão seria conivência. Teria que falar o que se passou, como é que foi, que eu lembro direitinho. Isso aí ia dar um choque no homem. Isso é importante. Ela não está falando a idade dele agora, mas às vezes também é importante. Outra coisa, precisa ver a saúde dele também. Precisa ver a relação dos dois. Porque se ele tiver muito amparo nela, isso aí vai acabar com o homem. Conforme a idade, alguma coisa, se ele for cardíaco, como é que fica? Precisa ver, né? Pela definição, uma consciência tem agora essa é com você. Pela definição, uma consciência tem amparo se esta possui méritos cosmoéticos conquistados. Logo, uma consciência baratosférica cheia de BOs e que atua como agente racional, tomando ações para maximizar seu desempenho, apesar de ajudar outras consciências, tem em sua intencionalidade atingir o objetivo pessoal, ou seja, satisfazer suas próprias necessidades. Poderia comentar? Eu vejo que o que varia aí é o nível de amparabilidade. Quer dizer, uma consciência baratrosférica, ela pode até ter um nível mínimo de, sei lá, de ajuda, mas não é o conceito de amparador que a gente tem na Conscienciologia. Guia cego é que vem da baratrosfera. Estou na Conscienciologia há menos de uma semana. Puxa, será que você está? Uma semana, será que a pessoa está aqui dentro? Consigo imaginar a baratrosfera, principalmente tendo assistido o filme Nosso Lar. Gostaria de ter uma ideia de como é uma comunex avançada, como a interlúdio, ou outra que o senhor possa falar. Sou estudante de arquitetura e gosto de formas. Já sei como é a baratrosfera. Seria possível que o senhor me conceder essa informação
fazendo uma descrição de como é uma Comunex avançada. É transparente, formas arredondadas, cores, texturas. Olha, o processo todo é o seguinte, tem só uma ideia que eu vou te dar, que isso sempre me chamou a atenção. Nesses lugares, às vezes, tem uma opção de maquetes. Agora, as maquetes parecem ser vivas, só isso. Por aí você vê o que é que eles não fazem. Tudo é feito de uma maneira viva. Parece que tudo vive. Tudo está cheio de energia. É o processo da condensação extrafísica dessa realidade. Agora, tem de tudo quanto é jeito. O Pombal, por exemplo, onde eu trabalhei muito tempo, parecia mesmo um Pombal. Um lugar que não tinha rua, pra você ter uma ideia. Lá não tem artérias, ruas, avenidas. Não existe isso. Todo mundo volita. E outra coisa, tem como se fosse aqueles locais que a pessoa fica, parece um jardim, cheio de flores, tudo quanto é lado. E as flores são assim, gigantescas, enormes. São flores iguais a edifícios. Então, no meio daquelas construções, aquela coisa toda, cada uma mais bonita do que a outra, é lógico que lá dentro tem local que parece jardim, aquelas coisas enormes. Mas não tem rua. Então, durma com barulho desse, para você entender. Então, o processo de arquitetura é difícil. Agora, eu daria a você uma sugestão. Nos livros antigos do século XIX, mais ou menos lá na década de 1850, 1870, vários artistas tentaram plasmar o processo extrafísico através de gravuras. Existe uma série delas da França. Procure nos livros espíritas, que às vezes você vai achar nos livros espíritas. É só procurar que você vai ver como é que é a descrição, o que é que eles têm sobre isso. Então, cada um tinha uma ideia diferente do outro. É muito interessante isso aí. Agora, na época de Allan Kardec, do Espiritismo, que eles andaram fazendo isso. Mas a metapsíquica andou estudando isso. Então, eles vinham e faziam tudo aquilo que ele achava que era, extrafisicamente. Isso é meados do século XIX. Eu quero falar para a nossa amiga, que é da Colômbia, sobre esse caso das células da pele, que estão virando células do cérebro, das crianças autistas. Estão criando mini-cérebros. E os processos de clone. Nós já falamos muito sobre clone e clonagem aqui, a gente já entende isso. Mas agora o problema é o seguinte, vamos ver o que é que vai dar disso com esse tal doutor da Universidade de Harvard e as coisas aí que você está estudando na Colômbia. Então, vamos aguardar as pesquisas. Eles estão só começando com a história. Agora, que muita coisa dessa pode ocorrer aí e trazer surpresas agradáveis para melhorar a cabeça dos outros, é um fato. Vamos ver. Eu quero dizer para vocês que 40 manobras energéticas vai ter agora em Natal, no Rio Grande do Norte, do dia 23 ao 26 agora, daqui 6 dias. E aqui em Foz do Iguaçu, é antes do Natal. Quero dizer também para vocês que no dia 23, daqui 6 dias, vai acontecer o primeiro Congresso de Serenologia na Aracê e o 9º Sinvex, Congresso Internacional de Inversão Existencial. Tudo lá na Aracê. É do dia 23 ao 26 de junho. E quero dizer também para vocês que o primeiro Congresso Intermissivista Internacional dos Intermissivistas, o primeiro encontro dos retomadores de tarefa, será aqui na Cognops, no dia 22 do mês que vem. Tem uma série de palestrantes, conferencistas, e eu também vou dar um curso sobre convite a intermissivista e o parestamento, feito aqui. Eu estou lembrando isso porque, de vez em quando, eu lembro aqui a minha prestação de serviço para tudo que está procurando cursos, palestras, etc. Agora eu entrego vocês, o professor a mim, para o que der e vier. Por favor, aqui na página 7, tecnologia. Gostaria que você aprofundasse o primeiro e o segundo itens, a técnica da eliminação dos bagulhos autopensênicos e a técnica de pensar como se fosse amparador. Tem um verbete que chama bagulho autopensênico, né? Que essa técnica é baseada nele. Nesse
Bom, em primeiro lugar, se a pessoa tem muito bagulho autopensênico, é claro que as companhias extrafísicas dela vão ser bagulhos. Então, a ideia de você diminuir os bagulhos autopensênicos e aumentar a ortopensenidade parece ser um dos caminhos para melhorar a amparabilidade. Mas é o seguinte, nesse verbete tem uma listagem de 100 bagulhos autopensênicos. E quando saiu esse verbete, eu peguei esses 100 bagulhos, essa lista, e coloquei numa tabela. Aí eu fui anotando, todos os dias, eu anotava quantos bagulhos eu tinha e a frequência que eles tinham, que eles ocorriam, né? E aí eu fui ver que o simples fato de anotar faz com que parece que eles diminuíam. E nos momentos que eu estava muito atento, que eu falava, bom, vou ver qual próximo bagulho vai aparecer. Eles não apareciam, parece que eles sabiam que se eles aparecessem, eu ia pegar. Ele já foi ficando com vergonha. Tem alguma coisa que ver com isso? Tem também, claro. Sempre tem, né? Mas assim, parece que se você prestar bastante atenção, ficar bem atento seu fluxo de pensenes, você consegue caçar os bagulhos, né? E parece que com o tempo eles vão diminuindo. Então essa foi a técnica. Uhum. Agora a outra, como é que é? É o segundo item. O segundo item. A técnica de pensar como se fosse um amparador. Quer dizer, enquanto nós não temos ainda um nível bom, a gente pode tentar, por exemplo, se tem uma situação, você tem que tomar uma decisão, uma situação difícil. Aí você pensa assim, como será que um amparador faria na minha situação? Então você faz um treino de pensar como que o amparador agiria numa situação dessa. Mesmo que no começo a gente não tenha, né, uma visão de amparador, mas ajuda, né? Pelo menos você... O ideal é perguntar diretamente para ele. Seria o melhor, né? Mas aí... Tá bom, obrigada, amigo. Alô? Amin, você pode falar aqui na primeira página, na parafatologia, na última linha, sobre a amparabilidade indireta e dar alguns exemplos, assim, se puder? Indireta, né? Amparabilidade indireta é quando o amparador não consegue acessar a pessoa que ele quer e ele acessa, às vezes, uma pessoa que está próxima. Então, vamos dizer, é um amparo indireto em relação àquela pessoa que ele queria intervir. Então, o exemplo é esse. Às vezes, por exemplo, no caso da duplista, o amparador não consegue acessar um deles e acessa o outro. E o outro, né, acaba, vamos dizer, falando para o outro companheiro como é que foi a intervenção. Isso depende, vamos dizer, do estado, né, atual de abertura para o amparo. Entendi. Obrigado. A minha aqui, letra B, Arlindo. Na parafatologia, a penúltima e última linha aqui, essa troca de guia extrafísico amaurótico para amparador extrafísico, né? Eu entendo isso, mas eu queria saber os detalhes, como ocorre isso aqui. Eu acho que tem a ver com o que está dito lá na frase enfática, né? Que a recim e interassistencialidade é que são a base para melhorar o seu nível de amparabilidade. Então, os guias, assim, todos nós, no nosso nível, a gente não tem, vamos dizer, partindo que o desperto tem 0% de assedialidade e 100% de amparabilidade, nós não temos. Então, nós temos um percentual de assedialidade e um percentual de amparabilidade. Naqueles 9, o professor Waldo sempre fala que para cada consim tem 9 consciex. Então, dentro desses 9, em média, quanto que a gente tem de guia cego, quanto que a gente tem de amparador e quanto que a gente tem de assediador. Então, com o tempo, né, com as recins e com a interassistencialidade, parece que a gente vai deixando, a gente vai deixando, né, as companhias de guias extrafísicos cegos e vai melhorando o nosso nível de amparabilidade. Agora, na frase anterior tem assim, os autoenganos da consim promovendo a demora do reconhecimento dos guias extrafísicos amauróticos. Acho que esse que é o problema, né, que às vezes a gente demora para perceber, né, que as nossas companhias, a gente gosta às vezes, a gente não, mas não é o ideal gostar, mas tem muita gente que se acomoda e acaba gostando da companhia do guia extrafísico cego e demora para promover essa troca. O negócio todo é que você recebe amparabilidade hoje para doar amparabilidade amanhã. Você ser amparador tomara que esse amanhã chegue hoje.
Agora, em cima disso, uma pergunta em cima disso. A pessoa pode conviver, quer dizer, conviver no mesmo tempo, de forma alternada, mas na mesma época, no mesmo dia, sei lá, com um amaurótico e um amparador ao mesmo tempo, quer dizer, não sei se é possível. Acho que ao mesmo tempo não, né? Mas acho que ao mesmo tempo não, de forma alternada. Alternada, acho que sim, né? Não, no mesmo tempo pode ser, mas não na mesma distância. Na cronêmica pode ser, mas cronêmica, não no processo da prosêmica. Não ao mesmo tempo que eu falei errado, mas, por exemplo, numa semana, num dia, tem uma fase que ele tem um amparador e depois... Não, quando o negócio fica muito cheio de altos e baixos, os amparadores... Daí eles podem não entrar também, por isso é a dúvida, né? Aí é só guia cego. Aquilo que tem anomia, que tem anarquia, que dá alteração, geralmente tem a pessoa que é desorganizada, indisciplinada, tudo isso. Não dá certo. Não fica amparador junto. Não tem jeito. Por isso que eu falo, esse processo da pessoa desorganizada, assim do ansiosismo, isso é um perigo. Cria problema, né? É difícil. Eu queria até falar uma coisa para vocês. Eu estava vendo aqui nesse povo da Wikileaks que eles viviam um negócio que eu tive experiência até um certo ponto. Por isso que eu estou lendo o livro com calma. O caso todo é o seguinte. Ele fala aqui sobre a pessoa sem residência física. Poderia ser empolgante partilhar esse estilo de vida sem amarras, sem âncoras, nômade, a dromomania. Isso é anarquia. Eu, quando fui estudar nos Estados Unidos lá, para ver os processos, tinha uma pessoa que praticamente financiava a viagem. Então, rodava assim, ó, sabe o globo terrestre, e colocava o dedo. Não, vamos para esse lugar. Agora, o que se passa? Esse povo queria que eu participasse dos processos dele com os americanos durante 4 anos. Eu não aguentei 4 meses, pra vocês terem uma ideia. Eu estava uma tarde lá em Los Angeles, sentei assim no passeio da rua e comecei a pensar, o mundo está girando. E eu estou andando para trás. Isso é uma bagunça, isso não dá certo. Eu nunca tive uma vida daquele jeito. Mas eu estava aprendendo, então, de qualquer maneira, eu estava lucrando, mas isso não dá. Tem que parar com isso. Eu cheguei e falei, estou fora dessa, me inclua fora dessa, porque eu não estou mais. Agora, era o máximo. É o que uma boa parte desse povo, ainda mais jovens, esse povo todo aí quer. A turma de Riponga, esse povo todo. Agora, depois que eu dei o contra lá, vieram as americanas, vieram me falar, não, nós já estamos sabendo disso. A maioria dos homens não suporta uma condição dessa. Só suporta quando tem muito fator yin. Se tem muito yang, não suporta. O homem tem que sentir alguma coisa que ele esteja realizando. Se não tem realização, isso parece que é alguém... Eu já procurei o autor disso, nunca achei. Mas eu acho que é algum psicólogo antigo, quando começava a psicologia, que falou nisso. E ele tinha razão. O homem quer ver frutificar o trabalho. E eu sempre falava isso no Instituto, olha, coloca aí o trabalho para os homens, dê uma função para ele ver que ele está realizando alguma coisa. Senão ele não fica aqui como colaborador. Isso é um fato. Então, o problema da anarquia, ele é um fato, você pode viver desse jeito. Eu sei porque eu passei 4 meses sem nenhum compromisso de nada, e nós viajamos, que era uma loucura. Avião para baixo, para cima. Entendeu? E outra coisa, sem problema. Agora, eu tinha que evitar, porque com o passar do tempo também eu não achava bom, porque algumas dessas pessoas bebiam isso, aquele negócio todo. Eu nunca ficava bêbado de nada. Então eu que tinha que carregar aquele povo. Entendeu? Comecei a ficar assim, numa espécie de pronto-socorro permanente, muito bravo. Agora, o que a gente viu também nisso, eu aprendi muita coisa. Muita coisa. Walter,
Por que só o homem é que, se não tiver uma realização, ele não fica? A mulher também não fica. Eu queria saber quem é que falou essas coisas, quem é que pesquisou. Porque a mulher também tem isso, não é só o homem. As mulheres americanas sabem disso. São várias que vieram me falar, sem uma saber da outra. Sabe por quê? Elas são orientadas para arranjar serviço do homem que elas querem casar, que elas amam. Porque senão o homem acaba deixando a mulher. Isso é que é negócio de americano, é coisa de judeu. Mas o problema da realização, Valdo, ele é igual para o homem e para a mulher. Se a mulher não se realiza também, não vê realizações, ela também não fica. A mulher não é muito assim, não. A mulher vai, a bobagem da maternidade, tem tanta coisa que ela se estrepa, ela esquece o resto da vida com a maternidade. Agora, o homem não tem essa fase de maternidade, não tem nada disso, é diferente. Ele tem que ver a realização, o resultado, o fruto, o produto do trabalho dele. Agora, em parte, agora esse povo do Wikileaks, o cara que trabalhava com o outro, lá pela Santa, ele falou, não vou parar com isso. Ele não estava suportando mais o processo da vida anárquica desse Assange. Sabe como é que é? Todos eles. Porque a pessoa, quando ela fica muito, assim, empolgada com o trabalho, geralmente ela se aliena. Dá uma alienação. Isso é um problema. Eu sei como é que é isso. Agora, o que eu vejo é o seguinte, é que aquele trabalho que seja mais elevado, que é mental somático, essa alienação, se ocorre, piora, e acaba com a pessoa, que se tem muito cuidado com isso. Entende? Então a pessoa tem que seguir uma certa trilha correta para que a amparabilidade permaneça. É como você fala aqui, a protegibilidade. Protegibilidade. Quer dizer que é amparabilidade. Isso é muito sério. A gente pensar. Uma pergunta para mim. Na tecnologia, não sei se seria ali exatamente, ou na principiologia, não seria interessante colocar a técnica de ir até o assistido, ou alguma coisa assim? O fato de ir até o assistido? Está na principiologia. Na principiologia, exato, ali está, eu não vi. Uhum. O princípio de ir ao encontro do assistido para encontrar o amparador. Desculpa, eu não vi que estava ali diretamente. Isso aí é que é a base do processo da amparabilidade. Aproveitando o gancho, para mim, nesse sentido, você vê essa como sendo a principal técnica de se chegar na amparabilidade? Eu acho que sim, né? A assistência, interassistência é a base da amparabilidade. Mas agora, a pessoa melhorar, qualificar a sua interassistência, eu acho que aquela história tem que fazer reciclagem, né? Senão, se a pessoa não muda, por que a amparabilidade dela vai mudar? Se ela não muda, por que a interassistencialidade dela vai mudar? Então, se ela continua a mesma, a tendência é tudo continuar a mesma. Nesse caso, a mudança seria a mudança de foco, muitas vezes, sair daquele foco egocêntrico para o foco no outro, o foco na interassistencialidade, é isso? Acho que sim, acho que é isso mesmo. Agora, acho que talvez o professor Valdo possa dizer, mas acho que esse princípio de ir ao encontro do assistido é mais aqui no nosso nível, né? Porque acho que quando chega no desperto, ele não precisa do assistido, vamos dizer, a conexão já é direta e constante. Não, o desperto já está. Não precisa de já se emancipou, já teve o 13 de maio. Agora, quem está começando, ele só encontra amparador junto ao assistido. Não tem outra hipótese. Agora, só aprofundar essa questão do serenão, que eu não entendi direito. Ele já não assiste mais, como é que é? Não, a assistência dele é... Não, escuta, ele já é amparador até um certo ponto. Amparador amador. Mas ele faz em... Entende? Ele faz coletivamente, assim, ele não faz por isso que eu falo, por exemplo, a dispersidade praticamente leva a pessoa para o FIEC. O que você queria? Tinha uma pergunta para os dois, professor Valdo e para mim. O que vocês acham a respeito do Assange, do Wikileaks? Teve amparo nisso tudo que ele fez ou está na base do guia cego, do assediador? Não, o negócio dele é muito baixo. Você já leu os livros? Eu já li também vários livros lá do Wikileaks. Alguma coisa positiva aconteceu porque ele mexeu com... Lógico, mas agora o processo é o seguinte, o cara é totalmente pirado. E esse outro que é amigo dele também é pirado. Agora, acho que esse aqui é mais inteligente que o outro. Muito embora só de olhar a cara dele, você vê que o cara não é muito...
E ele mesmo teve problema nervoso lá, etc. Olha a cara dele, ó, olhando de lado. É esse aqui, de cima. Ah. É esse que é o autor aqui. Agora, ele é tão grande pelas coisas que foram feitas no Wikileaks quanto a Assange. Não é só a Assange que fez, esse aqui ajudou. Agora, o que eu vejo é o seguinte, são muito pirados. Só para vocês terem uma ideia, ele aqui fala em maconha, lá pelas tantas pegou um cigarro de maconha, não sei o que é, tem várias coisas. Foi fazer tatuagem, exalta tatuagem, quer dizer, um boboca, com toda essa cara, esse negócio todo, ele é um verdadeiro doutor em informática, com opção de coisa. Agora, tatuagem, maconha, raiva, ódio, ele escreve aqui tudo isso nesse sentido. Ficamos com ódio danado. E foi explicar por quê. Tem um monte de lugar desse jeito aqui. Quer dizer, o cara é muito primário. E outra coisa, depois viu a mulher, casou com ela logo. Parece que ele é feliz com ela. O jeito que está contando aqui é bacana. Agora, é muito assim, primitivo. Eu não acho que tenha amparo grandão nisso, de modo algum. Na vida dele, o que ele mostra aqui, esse livro é o pior deles, todos eles que eu já li. Você já viu esse? Esse aqui manda. Esse cara aqui é que caiu fora e está contando a história. Está mostrando a realidade do Assange. Sabe? É o Daniel Von Scheitberg, que é o nome dele. Daniel Schmidt, que era vamos dizer o nome que ele arranjou, nome de guerra. Daniel Schmidt, é esse aqui. Agora, eu não acho que... Muito embora eu veja isso como uma coisa muito ambígua, porque isso é uma delação, né? É um trabalho de delação. Delação é um troço bem... É difícil você edulcorar a delação, falar que é uma coisa muito boa. Mas agora, que ele de qualquer maneira está ajudando, porque ele está mexendo com a porcaria, que é o processo da guerra. E eles então colocaram isso no lugar. Foi positivo, até um certo ponto, para mostrar a realidade. Você acha que isso pode ser positivo na ficha dele, tudo isso que está acontecendo, do Assange? Aí eu não sei. Preciso ver o resultado final. Agora, que esse Assange é piradinho, me perdoa, não tem jeito. O jeito que eles escrevem aí. E outra coisa, um fato em cima do outro fato, é um monte de fatos, são vários anos. O cara é pirado. E esse aqui também não deixa por menos, porque tem essas coisas todas, do jeito que ele está falando. Todo mundo, gente, que sai fora do normal, da natureza humana, está pirado. É alguma coisa errada. Do jeito que ele conta a vida deles, pior do que de riponga, dentro da situação toda, é horrível. Agora, são inteligentíssimos. Tanto um quanto o outro é QI super elevado. Mas vocês sabem, dentro do processo da informática, eu já descobri tanta gente doida, gênios loucos. Está cheio dele. Esses aí são outros, são novos. É os que apareceram agora. Agora, vale a pena ver todo mundo da informática dividido nesses livros da Wikileaks. Todos. Para aprender e ver as bobagens que tem lá atrás. É incrível o negócio, o que eles falam, o dia a dia da vida desse povo. Agora, eu vejo a descrição deles, é igualzinho dos ripongas, as coisas lá de Tijuana. A época que eu examinava o povo lá, o povo que eu atingia, tudo do mesmo jeito. Cada um mais pirado que o outro. Esses são mais pirados que a turma de Hollywood. Olha que Hollywood já era dose. É dose. Esses aí são piores. Agora, esse livro é que mostra a realidade. Que ele mostra tudo, os detalhes das reações, o que fala, tal, os chats, os negócios, tudo que tem. É impressionante. Eu estou na metade do livro aqui. Já deu para esclarecer muita coisa dos outros todos que eu li, que não falaram tudo. Esse aí falou mais. Gente, olha, o Amin está aqui. Quem é que vai acessar o homem? Agora eu acho que é o Adélio. O Adélio ainda não falou nada. Né? Dar continuidade aqui. Na numerologia, o último, a proporção de amparabilidade na dessoma. Você poderia aprofundar isso aí, amigo? Tem um verbete que chama Comitê de Para-Recepção. E lá ele fala que a recém-consciex pode ser recebida
Vocês estão vendo que o Amin já viu todos os verbetes. É uma fera, o homem fala, ele sabe qual. Parece até que ele é que escreveu meus verbetes. Por isso que eu falei que ele é o meu preceptor. Até parece. Então, nesse verbete fala que depende do que a recém-consciex fez na última vida, ela pode ser recepcionada por amparadores, guias cegos, satélites de assediadores ou tudo mais. Tudo depende do que ela fez na última vida intrafísica. Então, nem toda dessoma é amparada, como também nem toda dessoma é assediada. Depende de cada caso. Então, essa proporção é a proporção, né? O quanto tem de amparo e quanto tem de assédio na dessoma. É interessante porque muitas vezes você no curso intermissivo, você tem aquela relação com os colegas de curso intermissivo, você dessoma e retoma essa experiência com os colegas de curso, né? Que muitas vezes te acompanharam ou não nessa vida intrafísica. Chegou a pensar nesse sentido também ou não? Não cheguei a pensar, não. Professor Waldo, nesse sentido... Vamos ver o que acontece com você depois que você dessoma. Vamos aguardar. A qualidade dessa dessoma, é claro, aí, professor Waldo, a qualidade dessa dessoma, ela depende muito, é claro, das atividades intrafísicas, né? Agora, essa relação... Se você tem um bom complexo, você pode ir com calma, rindo à toa, etc. Tal, né? Você vai comemorar com algum brinde, vai comer manga madura lá na intermissão. É isso? Para mim, aqui na página 7, a parafatologia, na terceira linha de baixo para cima, aqui da página 7, é indelebilidade dos vínculos multisseculares. Indelebilidade significa que é permanente. Agora, a dúvida é o seguinte, realmente, vínculo multissecular, ele vai demorar muito para ser apagado, mas ele pode ser apagado, parece, não sei, estou em dúvida aqui. Não, a questão aí é com relação ao amparador, né? Quer dizer, o nosso amparador, provavelmente, ele tem vínculo com a gente durante muito tempo. Ou sei lá quantas vezes a gente já teve vínculo, relacionamento com ele. Ou, como a gente fala aí na condição do auto-revezamento, entre amparador e amparando, ou, sei lá, enquanto nenhum dos dois era amparador, sei lá, teve alguma vida em que estiveram juntos. Indelebilidade são vínculos que você não consegue apagar, mas é claro que eu acho que existe. Não apagam, por exemplo, uma convivência num grupo, sei lá, ele vai continuar, ou amparador, ele vai continuar, se quis dizer isso, né, que ele vai continuar ad eterno, sei lá, mais ou menos isso. Eu pensei mais em relação ao passado, né, não em relação ao futuro, mas, quer dizer, se o nosso amparador hoje tem algum vínculo com a gente, é porque já existiu essa relação, alguma coisa no passado. Em relação ao passado, mas no futuro isso... eu estava pensando em termos multisseculares, mas ele continua, né? Mas também esse vínculo, também, independente do que está aqui, ele continua também. Se quis dizer também que ele é indefinido também para frente também. Não, daqui para frente eu não sei, não acho que seja assim, né? Alguns podem se destacar do grupo, uns podem caminhar mais para frente. Mas é mais só para o passado aqui. Eu pensei mais em relação ao passado. Tá bom. O senhor poderia comentar mais sobre o que acontece com a consciex quando falta um ano, um mês e uma hora antes de ressomar? De que modo é feita a amparabilidade, o percurso parapsicológico da consciex? Olha, tudo depende do seguinte, é ver como é que está o estado intraconsciencial da consciência. Isso é que é importante. Se ela está motivada, serena, ela está com tudo. O mais é bobagem. Agora, esse amparo é feito de acordo com o mérito da pessoa, o trabalho que ela desempenha, o resultado daquele esforço dela. É por aí que vem a coisa. Agora, o problema todo é ver intraconsciencialmente como é a pessoa, como é a consciência. Estou chegando agora e encontrei o senhor pelas coincidências da vida. Confesso que estou meio perdido com um bombardeio de ideias. Sou espírita, kardecista e confesso que o fato da doutrina ter se tornado religião e seita sempre me incomodou. Agora a conscienciologia está me atraindo com intensidade, mas preciso de ajuda. Por onde começar? Seria bom você ler um livro que chama 700 Experimentos.
Procura por aí que tem aí, né? É só olhar que se arranja. Né? 700 experimentos. Eu já vou até colocar para download, qualquer hora dessa e tal. Agora, qualquer coisa é só olhar, porque tem o manual da TENEP, já tem download, né? Pode ver. Outro livro, se você quiser ver, mas esse você já deve saber por causa do Espiritismo, Nossa Evolução. Às vezes pode te ajudar. Há algumas semanas tenho assistido às tertúlias. A física quântica poderia ser utilizada para explicar os fenômenos espirituais e a conscienciologia? Não. Deixa disso. Falar em física quântica e física, a gente vomita por aqui. Isso nós chamamos de eletronáutica. Muito bom, mas deixa lá. De que modo o senhor vê as projeções conscienciais durante a prática da TENEPS? Ontem, durante a minha TENEPS, apaguei. Quando retomei a consciência, senti que estava descoincidente, vibrando. Pensei em permanecer imóvel e sair. Após alguns instantes, comecei a flutuar. Senti o deslocamento vertical ascendente. Quando já estava a certa altura, procurei abrir os olhos, tentando retornar ao corpo e consegui. Ao voltar para o corpo, perdi toda a rememoração do que se seguiu. Esse tipo de atividade pode prejudicar a prática da TENEPS ou não interfere em nada no seu andamento? Não. Aí existe uma coisa. Essa pessoa está falando lá dos Estados Unidos. O caso todo é o seguinte, eu quero te lembrar um negócio sério, é o seguinte. Você deve ver, pelo resultado da sua experiência, se tinha amparador ou não. Se você se sentiu bem, se isso esclareceu algum ponto para você, mostra que foi o próprio amparador que assistiu à sua projeção. Então é positivo. Depende disso. Você tem que decidir se foi ele que ajudou. O senhor disse que para ter amparo a pessoa precisa ter uma auto-organização e que a síndrome do ansiosismo é um perigo. Há tempo o senhor afirmou que o meu duplista tinha essa síndrome. De que modo posso ajudá-lo a superar essa síndrome e buscar maior grau de amparabilidade? Primeira coisa é arranjar um jeito dele se organizar melhor e colocar o camarada fazendo, eu conheço um pouco, tanto um quanto outro, fazendo laboratório aqui no CAEC. Isso é ajudá-lo. Você tem toda a razão, ele realmente é assim. E de vez em quando ele se precipita devido a essa síndrome de ansiosismo. Não há dúvida. Para o senhor professor verbetógrafo, o que leva o amparador a ajudar uma consim, livrando até da dessoma prematura por várias vezes, mesmo quando ela dá trabalho por muito tempo? Precisa ver se ela tem algum mérito e se o fato dela não dessomar fez alguma diferença na vida dela, né? Se ela mudou a vida dela em função disso. Se ela está atenta para perceber se isso realmente fez alguma diferença, né? Agora, o simples fato de não dessomar, né? Às vezes tem assediador que não quer que a pessoa dessome, né? Não dá para garantir que seja só amparador, né? A primeira pergunta que eu podia fazer para ele é o seguinte: você é muito vampirizado? Se ele falar que ele sente alguma coisa nesse sentido, já mostra que ele não vai morrer tão cedo, porque ele é uma esponja que está sendo, né, chupada ininterruptamente. Gente, quem é que está com o microfone? A Rosa Ramalho, aqui em cima. Em primeiro lugar, gostaria de informar que mudei de lugar porque estou com um problema no joelho. Todo mundo perguntando. Você está com problema no joelho? Sim. Ah, é? Mas não joguei, não estava jogando. Ah, sim. Tem mais gente aqui que eu fiquei sabendo hoje que está com problema no joelho. Sabe? A Mabel. É. Então, vamos fazer o clube do joelho. Então, o professor Ami, na página 7, na linha, quinta linha, eu gostaria que o senhor pudesse explicitar melhor, porque quando eu entendi aqui o terceiro estágio, seria essa admissão na escala do estado de autoconsciência contínua, seria oriunda desse terceiro estágio. Eu gostaria que o senhor pudesse explicar os estágios anteriores até chegar a esse.
Tem no Projeciologia, né, uma escala do estado da autoconsciência contínua, lá, uma escala de 7 níveis. Tem o verbete também. E tem nos 700 experimentos também. São 7 estágios, é uma escala evolutiva. O terceiro estágio fala que, nesse estágio, a Consim não consegue expulsar o amparador, vamos dizer, de perto dela. Então é um estágio que parece que está mais próximo do desperto, do epicom. Os demais estágios vão crescendo, né? O primeiro estágio, eu não me lembro exatamente, mas acho que é de provas, o segundo impacto. Eu não me lembro exatamente. O quarto acho que é ética. O quinto, como se chama esse verbete mesmo? Escala do estado da autoconsciência contínua. Tá. O verbete é escala. No Projeciologia chama escala do estado da autoconsciência contínua. E aí vai até chegar na consciência livre, né? Do serenão, sutilização e purificação. O último estágio, o penúltimo é o serenão, o último é a consciência livre. Então esse terceiro estágio está lá entre o epicom e o desperto, mais ou menos, né? É um estágio em que, vamos dizer, o amparo é quase permanente. Muito obrigada. Queria reforçar ali com a minha, é que a aluna ali, no binomiologia, teve uma aluna que comentou a questão dela com o algoz, né? E ele colocou o binômio na segunda linha, da ex-vítima fraterna versus amparador do ex-algoz, né? Então, uma das maneiras de você eliminar esse ciclo vicioso, multi-existencial entre a vítima e o algoz é o fato de você amparar o algoz. Você poderia ampliar esse processo, Amin? É exatamente isso, né? A tendência é criar um ciclo de interprisão entre a vítima e o algoz. Então chega um ponto, aí está escrito vítima fraterna, né? Que ela, em vez de se tornar algoz do ex-algoz, ela se torna um amparador do ex-algoz. Agora eu pensei nisso, foi numa tertúlia que o professor Val estava contando estava contando o acidente dele, que o motorista do caminhão entrou na contramão e causou o acidente lá, né? E eu lembro que ele falou assim, eu vou querer encontrar, depois que eu dessomar, eu vou querer encontrar com esse motorista para ajudar ele. Isso aí não chega a ser um caso de algoz, né? Mas o professor Waldo falou, isso me chamou a atenção, né? Que ele queria ajudar o motorista que causou o acidente. Então, acho que nos casos mais assim, de algoz... Sim, mas o negócio é a gente antecipar e cortar isso logo. Você sabe a história do meu carro, quando eu estava subindo lá, entende? Para ir para a Barra da Tijuca. E lá eles tinham um sinal, um semáforo. Mas você não via, tinha que atravessar a montanha para ver. Na hora que eu fui subindo lá, aí na curva, está tudo parado. Eu parei meu carro também. Passa alguns momentos, vem um carro e bate no meu Fusca. Bah! Eu saio do carro, o Fusca nem se mexeu, porque ele era blindado. Agora, o outro carro, que era um carro maior, grandão, bonitinho, novinho, e tudo quebrado. A faixa dele, até o para-choque estava alterado, a lâmpada, os negócios todos. Aí sai um cara de lá, assim dos 45 anos, sabe? Olhou o carro. Eu vi as lágrimas saindo dos olhos dele. Você vem cá, mas o que é isso? Aí ele falou assim, não, eu sou médico, estou começando a trabalhar aqui no Rio, arranjei esse carro agora. Agora, eu não conheço bem o Rio, eu não sabia que esse negócio parava, eu entrei na curva com toda. Quando eu vi, está o carro aí, eu não vi nada. Eu pensei, pois é, mas meu carro aí já é especializado. Assim, mas que situação a sua? Aí eu viro para ele e falo assim, você não tem nada, né? Você está bem de saúde? Então, escuta, quanto você acha que você vai gastar nisso aqui? Fala quanto. Deu um cheque para ele. O cara ficou meu amigo. Algum tempo depois, eu encontrei com ele na rua, lá no metrô. Sabe, mas ficou meu amigo de uma maneira que não queria me deixar para nada.
conhecer minha vida, tive que dar livro para ele, fiz a opção de colocar, nunca tinha se interessado por nada de parapsiquismo, nem de consciência, nem nada. Ficou fã do negócio. Agora, mandou consertar o carro, eu depois vi, algum tempo, algumas semanas depois eu vi o carro dele. Eu encontrei com ele na rua. Agora, o meu Fusca, ele era um tanque, né? Blindado. Não tinha jeito mesmo. Eu falei assim, eu não entendo, um Fusca. Eu falei assim, é Fusca. É, Fusca. Agora, vocês sabem aquela subida lá que tem? A Niemeyer. Ali, lá em cima, tem um sinal. Então os caras paravam, não dava para subir ninguém. Aquilo empacotou tudo, ficou congestionado, eu fiquei justamente na curva, o último. Ele veio, vira com toda, não teve jeito para fugir aonde ali, não tinha jeito. Bateu no carro, não teve saída. Agora, né? É a vida. Eu vi aquilo, eu nunca bati em carro nenhum, nunca tive nada dessas coisas, fiquei com pena do cara lá, falei, não, cara, eu estou bem, estou abonado, estou cheio de dinheiro. Não tem nada, não. Vou te dar um cheque. Você acha que você vai gastar quanto isso aqui que eu estou na hora? Está aqui, vai lá, vai. Manda fazer. Ele falou assim, eu não tenho seguro. Me deu uma pena danada. Tinha que mandar arrumar. Né? Então, ó, com esse aí, a gente conserta tudo na hora. Então, veja, um grande acidente pode ser o início de uma grande amizade. Depende de como você agir na hora. A mim, aqui no ar, aqui em cima, na fatologia, na segunda linha, a frase, a importância da lucidez do intermissivista para a equação evolutiva. Ela continua ou vai só até aí, porque está meio, não deu para entender bem. Continua, vai até redução da equação evolutiva, redução da sedialidade doentia, aumento da parabilidade. Redução da sedialidade. Poderia parece meio óbvio, melhor? Né? Mas é o seguinte, né? Você caminha para a desperticidade, diminuindo a sedialidade e aumentando a amparabilidade. Essa não é bem uma equação, mas é aquilo que eu falei, o desperto ele tem 0 de assedialidade e 100% de amparabilidade. Nós estamos no meio do caminho, temos ainda um percentual de assédio e um percentual de amparo. Tá? Quando a gente vai diminuindo um, aumenta o outro. Só eu entendi que não devia haver um conectivo, um enal, alguma coisa assim para ligar a frase, porque parece que está meio solta. São três, são a equação evolutiva, a redução da sedialidade. Ou bota, ou talvez o tracinho que tem na outra ali, ou uma vírgula, para... Parece que estão juntas as três palavras. Dois substantivos. Três. Equação, redução, assedialidade e aumento. Só para esclarecer, para clarear mais a frase. Se quiser, pode colocar a vírgula. Mas não sei se... Você pode falar aqui na tecnologia, na segunda linha, sobre a técnica autobiográfica aplicada à análise? Então, essa técnica foi falada também aqui na tertúlia, que é a seguinte, da gente analisar toda a nossa vida, nos momentos críticos, ou quando você, por exemplo, sofreu um acidente, ou teve que tomar uma grande decisão, se você identificar se teve mais assistência ou não. Então, por exemplo, uma que é comum a todos nós é ver quando você conheceu a conscienciologia, como é que foi? Quando você conheceu, quando se fixou, porque às vezes a gente conhece e não se fixa, né? Então, é uma forma de você analisar. Eu fiz isso, quando o professor Waldo falou aqui numa tertúlia, eu fiz isso, fui tentar, eu revi, né, toda a minha vida e fui ver se em alguns momentos acontecia, né? Essa questão de ter uma influência mais de amparo. Eu identifiquei algumas que tinha, né? Que realmente eu passei por umas situações difíceis que eu percebi que depois
Mas na época eu não tinha nem noção do que era conscienciologia, nada disso. E também já teve o contrário, né? Aconteceu de tudo, né? Teve momentos críticos que eu acho que eu identifiquei que teve amparo, teve outros que, vamos dizer, foram neutros e outros nosográficos. Aconteceu de tudo, mas é assim, é você analisar depois que passou os momentos críticos da sua vida, se houve uma possível intervenção de amparador, ou não. Você acha que fica mais fácil, né? Depois que passa o problema, depois que passa o furacão, fica mais fácil da gente perceber, né? Não, eu acho que o ideal é perceber na hora, né? Mas isso, por exemplo, no nosso passado, como não dá mais, né, pra gente, não dá mais para identificar, mas eu acho que o ideal é a gente estar lúcido agora, né? Perceber já. Quanto mais cedo, melhor. Mas, que já passou e não dá mais, a gente pode, sei lá, analisar se no nosso histórico a gente foi mais assediado ou amparado. Amém. Patrícia Takaki. João, tem 18 CSPedais. Eu estudei tudo. Pode procurar que tem mais. Por exemplo, ele colocou uma CSPedal na frase enfática. Você olhou isso? E outra coisa, na remissiologia tem 5. Pois é, então você tem que olhar. Agora, politicologia, filiologia, interdisciplinologia, tudo tem. São 18, pode contar aí, não tem jeito. O Amin estudou muito isso. Agora, o que está usando mais é interassistencialidade, autodesassedialidade. Então, você sabe, só com interassistencialidade aqui tem um monte. Tem todas elas. 18. Oi. Na página 7, na continuação da sua parafatologia, na segunda linha, a checagem realista do nível de amparabilidade e assedialidade. Queria que você comentasse assim para mim, na sua vivência, na sua observação, o que mais restringe, o que mais prejudica essa checagem realista do nível de amparabilidade e assedialidade? Eu acho que além das condições básicas, né, que é sinalética, estado vibracional, parapsiquismo, né, eu acho que a questão da gente identificar aquela questão da ortopensenidade, né, de você, vamos dizer, identificar quer dizer, quanto mais bagulho, mais perto do assédio, quanto mais ortopensenes, mais perto da amparabilidade. E tem também essa questão da recim, da interassistencialidade, que eu acho que é importante para a gente identificar como é que está o nosso nível de amparabilidade. Agora, tem uma outra técnica que é semelhante àquela técnica de projeção, que é se eu estou acordado ou estou projetado, né? Então, em toda situação, é perguntar assim, agora eu estou amparado ou estou assediado? Estou mais para amparador? Estou mais recebendo amparo ou mais assédio? É uma forma de você checar assim, com mais constância. Mas eu acho que tem muitos fatores, né? Eu acho que fala em algum outro lugar aí a questão da reconciliação, grupo kármica, né? De você, tendência quanto menos reconciliação, menos amparo. Essa ideia tem lá, acho que se não me engano, no Reurbanizados. Que lá ele fala que a causa principal da maioria da humanidade não ter amparador é a falta de reconciliação grupo kármica. Então acho que isso também é um indicador importante, né, do nível de amparabilidade, dessa checagem, né? Porque aqui na maniologia, na página 8, você até ressalta muito bem essa mania de atribuir todos os sucessos pessoais ao amparador, né? E os infortúnios aos assediadores, né? Na maniologia. Então eu vejo que essa tendência também está bem fora da checagem realista, né? Da condição do amparo e do assédio, é isso? É verdade, acho que isso é um ranço meio religioso, né? A pessoa atribui tudo ao externo, né? Tudo que acontece fora dela. Uma vez eu lembro que eu estava conversando com uma pessoa, era perto de uma estante e tinha um livro pesado assim, né? De repente o livro caiu no chão perto do pé dela. Sem pensar, sem nada, ela falou, poxa, foi um amparador que tirou meu pé debaixo do livro. Quer dizer, essa pode até ter sido, né? Não vou dizer que não, mas assim, instintivamente, né? Ela já vamos dizer, ela só raciocina desse jeito, né? Ou foi amparador ou foi assediador. Né? Então acho que isso é que é um pé quente. Agora, para você, em Parafatologia, página 7, quarta linha.
Poderia ampliar o item, a identificação do amparador da TENEPS? Parafatologia, página 7, quarta linha. Identificação do amparador da TENEPS. Eu acho que é importante para quem está fazendo TENEPS, pelo menos há um certo tempo, ela ter certo conhecimento, uma certa intimidade com o amparador dela. Né? Se ela faz TENEPS, ela já identificou o amparador dela ou ainda não? Se é que ela tem amparador. Então, acho que é importante ela, no processo da TENEPS, ela está bem lúcida para essa questão de saber lidar e identificar o amparador dela. Agora, em numerologia, página 7, terceira linha. Poderia explicar o gabarito da amparabilidade nas decisões cruciais? Pois é, isso tem a ver com aquela questão daquela técnica, né, das decisões cruciais. Precisa ver se, por exemplo, você vai tomar uma decisão que influi em muita gente, né, e se você tem um certo nível de ortopensenidade e cosmoética, a tendência é você ter uma amparabilidade maior, mas tudo depende de você. Então, essas decisões, as grandes decisões da vida, por exemplo, ela vai decidir se ela vai, a carreira profissional dela, ou vai decidir, sei lá, se ela vai ser voluntária de alguma instituição, mudar de cidade, vir para fora. Então, todas essas grandes decisões, né, ela tem que ver se ela está mais de que lado, se ela está do lado mais do amparo ou mais do lado do assédio. Como eu falei, acho que uma das grandes decisões é no momento que ela decide, né, se fixar na conscienciologia. Ela conhece a conscienciologia, mas às vezes ainda não se fixa. Então, acho que toda grande decisão, né, envolve essa questão do amparo e do assédio. Todas as consciências, inclusive as reurbanizadas, têm amparadores ou só depende da atuação em alguma tarefa assistencial? De novo a gente fala, né, é uma minoria da humanidade que tem amparador no sentido do conceito técnico de amparador. Agora, elas podem ter um nível de ajuda, né? Se faz um resgate extrafísico na baratrosfera, algum nível mínimo de amparabilidade ela tem, mas é um nível muito baixo. Não é, vamos dizer, essa questão de amparo técnico, como a gente fala na conscienciologia. Tem uma expressão que eu uso que é o seguinte: para se ter um amparo profissional, é necessário que se faça uma assistência profissional. De que modo consideramos um amparo após o acidente quase fatal? Acho que já foi nessa pergunta. O acidente quase fatal é aquela história. Você continuou vivo por qual motivo, né? Para fazer o quê? Então, é aquela história. Pode ser, tem amparador que... Essa teve o corpo quente, quer dizer, o corpo fechado. Em vez de ser o pé quente, é o corpo quente. Como tem amparador que ajuda a pessoa a continuar viva, tem assediador que ajuda a pessoa a continuar viva. Agora aqui, o amparador de função da TENEPS pode ser o mesmo que sempre nos acompanhou? Pergunto isso porque ele me disse durante o monólogo psicofônico que sempre está comigo e gosta muito de mim. Ele pode até dizer o seu nome. Ela está perguntando, ele pode dizer até o seu nome? Pode, né? Acho que é uma senhora que está perguntando. O amparador tenepsista da TENEPS pode ser o amparador que já vem ou não, né? Pode ser outro também. Alverbetógrafo. Gostaria de saber se o Serenão receberia amparo da Consciex livre, se o evoluciólogo receberia amparo do Serenão e assim sucessivamente. Olha, eu vou dar um chute aqui, eu acho que sim, mas está meio longe das minhas possibilidades, mas eu redireciono para o professor Waldo. Quando você era Serenão, como é que aconteceu? Eu acho que a maioria de nós já tem dificuldade de identificar aí os nossos amparadores. Tem um cara que chegou para mim e falou uma vez, isso foi lá em Santa Catarina. Assim, eu acho que eu fui Serenão, mas eu não trabalhei bem, deixei de ser. Eu falei assim, isso é impossível, impossível. Você é um cara de Santa Catarina. Não, em matéria de Serenão, eu poderia escrever um livro só de piada. Tem coisas do arco da Vera. É incrível. Professor, aqui no ar. Eu tenho uma pergunta para mim e depois uma para o senhor também. Nós não estamos cobrando nada, pode. Vou aproveitar então essa. Para mim, se ele chegou a pensar na questão
eu não diria se é confusão ou interpretação que às vezes os pais fazem na questão da amparabilidade com os filhos, né? Tem algumas pessoas que têm uma distorção, então tem uma dificuldade de enxergar isso com os olhos do amparador e acabam excedendo e proporcionando situações para os filhos que estão longe do amparo. Seriam mordomias, seriam situações até que deveriam ser tomadas decisões assim mais firmes, e alguns pais pensam até que está amparando. Então eu estou falando mais na questão do amparo intrafísico, que aqui cita, você fala a questão do amparo intrafísico também. Se você chegou a pensar nisso, colocar alguma coisa no verbete, essa questão do amparo intrafísico, que eu lembro até que eu fui numa palestra da Malo lá em Jundiaí, ela até comentou a questão do jovem até os 18 anos, 21 anos, não me lembro até, que existe aquela responsabilidade dos pais, né, de ter um cuidado muito sério com os filhos. E depois da maioridade, a coisa anda mais solta. Mas alguns pais continuam fazendo isso ad eterno, como disse o Arlindo ali. Tem um lugar aqui que fala do amparo intrafísico e do amparo extrafísico, né? Que antes de você recorrer ao amparador extrafísico, você devia fazer o possível para ser um amparador intrafísico. Essa frase que eu vi aqui. Agora, seria bom também clarear uma coisa. Amparabilidade extrafísica é uma coisa. Superproteção de mãe ou pai é outra coisa muito diferente. Preciso clarear isso bem. Por isso que eu estou levantando isso. Superproteção é uma doença. E eles acham que é amparo, né? Tem essa confusão. E a vovozinha? Você perguntou para eles? Pois é. Eu acho que a analogia vale, né? O amparador quer que a gente deixe de ser assistido para ser assistente, né? Então, acho que os bons pais deveriam ensinar os filhos a se virarem sozinhos, né? E não serem dependentes de uma eterna ajuda, né? Agora, queria só lembrar uma coisa para vocês dois. A maioria dos amparadores que eu conheço já foram grandes pais e grandes mães. Então, conclusão. Para chegar a uma boa amparabilidade extrafísica, é necessário que a pessoa tenha sido um as da paternidade, um as da maternidade. Possivelmente é isso. A maioria dos que eu conheço já foram assim. O senhor cita até, se eu não me engano, o DVD do Evoluciólogo, que eu acho que o senhor fala que o pai é, vamos dizer, o primeiro início do Evoluciólogo. O primeiro indício, o início do princípio, do começo. Evoluciólogo. Amador da amparabilidade. Entende? Então o processo, uma coisa leva a outra. Agora, qual é a pergunta para mim? Então, do tema também. Foi falado muito aqui acidente. No caso do seu acidente, o senhor, eu entendo que teve amparo, ou tem amparo durante muito tempo da sua vida. Eu queria entender, nesse momento do acidente, faltou amparo? Era importante o acidente? Pois eu já entrei lá sabendo que aquilo poderia acontecer. Já sabia. Pois teve uma senhora que veio me falar, antes de eu pegar o carro, 7 horas da manhã, me telefonou. Eu preciso falar com você. Passa com o seu carro na esquina tal, lá na Barata Ribeiro, que eu vou descer e vou falar. Eu preciso avisar de uma coisa. Chegou lá, ela abriu, não vá nessa viagem. Ela sabia que eu ia. Eu estava atendendo muito uma amiga dela lá, nas coisas todas, já há algum tempo. Ela me conhecia muito. Uma senhora muito viajada, lida, uma cabeça intelectual e tal. Agora, o que se passa? Ela tinha alguma sensibilidade muito séria para o psico. Aí eu virei para ela e falei assim, olha, você sabe que você tem razão. É bem possível que possa acontecer um acidente comigo. Mas eu vou escapar disso. Mesmo que eu fique avariado para o resto da vida, eu não posso deixar, porque não tem nada errado no que eu estou fazendo. Está tudo certo. Se eu fraquejar no trabalho que eu estou fazendo, naquela ocasião, eu estava infiltrado num trabalho muito sério, estava envolvendo muita gente. Agora, eles devem ter feito o diabo ali com aquela história, para pegar o homem lá do caminhão, carregado de material de construção, toneladas e toneladas. O homem está carregando um edifício na carroceria. Entende? E ele bater em cima da gente. Mas o senhor não percebeu nada? Não, eu percebi e falei com ela. Se isso acontecer, eu vou sair bem. E outra coisa, eu vou sair por cima. Vou ficar com mérito.
a coisa vai ser a meu favor. E olha, tudo isso aconteceu. As coisas aconteceram, eu passei uma semana de coma, fui atirado pelo carro que eles me falaram, foi a 8 metros de distância do carro. A minha cabeça bateu aqui, rachou tudo. O olho aqui, ó, ficou com o nervo óptico solto. Saí fora das piores coisas. Agora, pior, esse meu braço foi para trás, saiu fora, essa articulação é terrível. Até hoje eu estou sentindo as coisas, nós já levamos meu aparelho, olhamos, o negócio está lá separado, os ligamentos que tem da ligação, por isso que dói de vez em quando, conforme a posição e tal. Agora veja, isso foi muito bom para mim, me fez pensar mais, cuidar mais do corpo, com essa coisa toda, eu não reclamo não. Uma outra coisa, não teve nada do meu lado negativo, eu vi o cara, falei com eles para cortar, não ir atrás do homem, deixar para lá, porque o homem, tudo indica, que ele estava tomando pervitin. Como era de manhã, ele dormiu na direção na hora que ele virou. Ele saiu da estrada e virou. Ele tinha que parar, ele esqueceu que tinha que parar e veio em frente. A hora que ele entrou, bateu no carro nosso, no lugar que eu estava, junto o motorista na frente. Agora, outra coisa, não tinha nenhum cinto de segurança. Se tivesse, eu teria morrido. Por quê? O lugar que eu estava no carro espremeu tudo. Era um Impala novinho dos Estados Unidos, uma beleza, um carro branco, uma beleza. Agora, o motorista caiu fora também, foi expelido, cuspido do carro, e eu também. Isso nos ajudou, senão nós teríamos. Porque o carro todo depois ficou amassado. Vários metros que era o carro, né? Ficou uma coisa, um monstro. Tirando isso que o motorista tomou e bebeu, teve um assédio forte para te pegar por causa da infiltração, né? Não, possivelmente teve até despacho ou qualquer coisa. Eu não entrei no mérito disso, eu deixei para lá. Eu abençoei todo mundo. Com isso eu fiquei por cima da carne seca, você está entendendo? Abençoei tudo, não pensei mal de ninguém, abençoei. Depois, só houve uma coisa. Eu entrei em coma, a nossa amiga foi lá no hospital para me ver. E eles falaram assim, não, ele vai ser enterrado amanhã. Ela começou a chorar sem parar. Eu avisei para ele, tal. Aí eles ficaram sabendo, meus amigos, foram saber o que ela tinha falado. Ele falou assim, não, se ele falou isso, então ele vai sair do coma com a corda toda. Pode esperar. Isso foi um amigo meu que falou. Aí foi o que aconteceu. 7 dias depois eu saio, tiro os aparelhos todos, aquele troço, vou ao banheiro. Quando eu chego, ela fala, opa, cadê o doente? Eu estava no banheiro. Eu falei, senhor, eu estou atendendo minhas necessidades, o que há? Cada corpo tem o seu, a sua. Eu falei assim, olha, eu quero ir para o meu apartamento. Eu saí agora, não, mas isso é um absurdo. Você está em coma faz uma semana. Eu falei assim, que dia que é hoje? Eu perguntei. Aí foi uma série de piadas, né? Uma em cima da outra, mas o negócio estava doendo na minha cabeça, não era fácil. Eles queriam abrir minha cabeça com o negócio todo para dar um jeito no processo de hemorragia que havia lá. Eu dei conta. Não, mas eu já vi com o corpo, já sabendo tudo o que ia acontecer. Não tem mérito nenhum nisso aí. Eu já sabia. Valdo. A hora que eu tirei os aparelhos, o negócio todo. Qual foi o critério que você usou nesse acidente previsto, que você já sabia que ia acontecer? Que critério você usou para ir e passar pelo acidente e não autodeterminação, coragem, ousadia. Por causa do desassédio que você está fazendo? É lógico, era o jeito de fazer o desassédio, o negócio era brabo demais. Agora, o que é? Aquilo estava envolvendo milhares de pessoas. A minha posição, eu entrei numa coordenação que pouca gente sabia. Sabe? Crítica, horrível. Mas era para ajudar muita gente, e nós acabamos ajudando. A hora que aquilo aliviou, eu falei assim, agora para frente tudo vai melhorar. E realmente melhorou. Então tem uma condição, Valdo, em que o pedágio que vai ser pago, ele precisa ser enfrentado. Eu sou favorável a certos pedágios. Do contrário, a pessoa perde dos pedágios mais sérios, por exemplo, a Marina já viu o caso desse. Que tinha uns casos, por exemplo, de dinheiro, eu falei assim, não, eu vou pagar isso aí, e depois nós recebemos em dobro. Quantas vezes você viu isso? Foi verdade, algumas. Mas eu quero te dar um exemplo, porque é uma coisa que eu fico encucada também. Quando eu estava em Brasília, numa das ocasiões lá atrás, eu ia ter um acidente na estrada que eu ia de carro para Goiânia. Marina participou disso também, e você. E você avisou que eu não fosse naquele carro, porque eu ia ter um acidente. Então,
cortamos o pedágio. E por que isso? E era uma tarefa... Caso é assim, eu já tive em avião que na hora que eu entrei eu falei assim, não vou nessa. Não vai. Então tem uma hora que não é para ir, uma hora que é para ir. Um carro, lá na Glória, eu saí do carro com um amigo meu, saí do instituto, desci lá na Glória, e ia entrar no carro. A hora que eu entrei no carro, eu falei, opa, eu não entro nesse carro. Não dá. Mas, Valdo, o autodiscernimento é isso, caso, né? A gente tem que ver como é que é. O difícil do autodiscernimento é isso. Cada caso é um caso, né? Pois é, cada caso você tem que examinar. Porque aquele meu lá é só eu que sabia. Agora, por exemplo, aquela médium me ajudou demais. Por quê? Ela caracterizou tudo que eu estava sentindo, a situação toda, esclareceu tudo. Eu fiquei por cima da carne seca. Antes de você ir, essa né? condição toda ficou a meu favor. Antes de você, aqui te avisou, antes, né? Durante e depois. Então, deixa eu te fazer uma pergunta nesse pormenor aí, sem cortar a mala. O fato da informação ter chegado até você antes do evento ocorrer, eu interpreto como os amparadores confiavam o que você ia fazer com aquela informação. Então, é um fluxo de amparo, amparabilidade. Agora, o único meu problema que eu falei com ela, isso antes de pegar o carro, eu falei assim, eu não quero que aconteça nada com o motorista. Gente, eu andava com o motorista meu, chofer. Sei. Eu fui com o principal motorista do presidente da companhia. Eles tiraram ia voltar no mesmo carro. Tiraram o maior motorista que eles tinham lá. Agora, o que se passa? Só porque eu já estava desconfiado, eu não fui atrás do carro. Porque geralmente eu ia, porque eu sempre fiz esses carros como sendo meu escritório. E o que eu fiz? Fui junto com ele na frente. Valdo. De propósito. Falei assim, se acontecer alguma coisa, nós estamos juntos. Então, no caso lá... E outra coisa, o Júlio, que era o motorista, não aconteceu nada. Um negocinho assim no ombro dele, uma bobaginha só, uma escoriação. Ele foi preservado. Foi só um elemento, né? Mas aproveitando essa condição da Marta, Valdo, quer dizer, a condição do discernimento, quer dizer, o epicentro, a pessoa envolvida ali, que recebe a informação, se ela avaliar que aquela informação é de amparo, ela vai discernir se é para em frente topar agora, ou não. Eu senti plenamente que eu devia ir, não tinha saído. Então, a Malo poderia, no caso lá, se ela percebesse, ou se ela chegasse à conclusão, poderia ter dito, não, Valdo, eu vou porque eu estou sentindo que eu devo ir. Poderia ter ocorrido. É ruim de eu ir, Marina, depois do Valdo falar para mim. É ruim. Eu sei. Eu também. O Valdo não está amparado, eu vou enfrentar. Caso lá na porta do Instituto, na Glória. A hora que eu fui entrar no carro, eu falei, eu não entro nesse carro. E chamei o cara que ia dirigir o carro, falei assim, aqui. Dá um jeito que aconteceu alguma coisa aqui, tem isso. Falei tudo que eu senti em todo o carro, rodei depois o carro. Assim, e você não entrou. Não entrei. Agora, quando você me telefonou, você falou, eu não gosto de fazer isso, mas eu tenho que te avisar que você vai ter um acidente. Às vezes eu sou obrigado a falar. É melhor você não ir. Quer dizer, bancar só para ver não é fácil. Por exemplo, houve aquele caso dos os camaradas que estavam no aeroporto de Belo Horizonte, e eu estava com o Chico esperando a nossa vez lá da rota, lá da nossa corrida lá, o avião. Aí chegou um rapaz que era do aeroporto, na mesma hora apareceu outro, na mesma hora apareceu, tinha 3 no fim. Mas esse primeiro era muito amigo do Chico. Então ele veio e nós começamos a conversar, até eles pegaram o avião, aquilo foi uns 30, 40 minutos de conversa entre nós todos. E eles se despediram e foram pegar o avião deles. Eles iam para o norte. Agora, eu e o Chico esperando o avião, porque o negócio estava atrasado, houve alguma coisa lá, não sei o que é, a gente esperando. Aí eu viro para o Chico e falo assim, Chico, eu não me senti bem com essa turma. Eu disse, não, meu filho, mas o quê? Esse povo tudo é aviador, tudo é piloto. Conhece tudo quanto é avião aqui. Eles são do governo. Aí deu o nome daquele primeiro, que era um amigo, que eu lembro aqui, não vou falar, não sei se ele ainda vivo até hoje. A família se ainda viva até hoje, que ocorreu um drama. E aquele negócio, então, foi indo. Eu só falei isso. Ainda antes da gente pegar o avião, vi aquela notícia alarmante com uma pessoa do aeroporto que conhecia o Chico, que era de Belo Horizonte. Todo mundo conhecia o Chico, né? Então, eles vieram falar, você sabe o avião do fulano? Que eles entraram aqui, que ele está conversando com vocês aqui, caiu, matou todo mundo.
antes da gente pegar o avião. Agora o Chico virou e disse, não, mas como é que você sentiu o negócio? Aí o Chico, isso me arrepia todo, só de pensar. Chico, mas o que a gente vai fazer? Eu não podia falar nada da história. Eu só senti que tinha alguma coisa. Isso é fatalidade, isso aí devia estar marcando. Agora, só piloto, todos eles morreram. Só que estava conversando conosco eram 3. Professor, mas o senhor costuma falar que o que está para acontecer não necessariamente vai acontecer. A pessoa tem uma pré-cognição... Pois é, mas as hipóteses, elas podem ser entre 10% e 90%. Sim. Mas isso aí é que é o brabo. Então, eu quero chegar nesse ponto, até para clarear um pouco de discernimento que a Marina e a Mala estão falando. Eu também quero entender essa questão. Eu já tive esse tipo de pressentimento e acabei não indo, não sei se vai acontecer. Dentro de você sente direitinho a hora que deve falar ou a hora que você deve decidir. Em parapsiquismo comigo, isso é taxativo. Não, mas eu digo assim, agora, por exemplo, tem a hora que você está em dúvida, eu me abstenho. Tem a hora que eu tenho certeza, eu ajo. Isso é regra, para tudo é assim. Outra coisa, eu estive aqui essa manhã fazendo aí uma gravação. Por 2 horas com o povo. Eu recebi 2 banhos de energia que eu não sei de onde vieram, nem como. Eu estava até pensando que talvez fosse por causa do meu negócio. Aposto que eu estou começando a expectorar, estou no fim do meu processo de energia. Eu não sei se foi por isso. Você lembra? Eu não sei o que é. Até agora eu não sei por quê. Agora veja, amparador não dá ponto sem nó. Por que me deram banho de energia? Não, mas eu digo assim, o senhor vai de carro. Aí tem uma previsão, uma percepção que vai ter um acidente com o carro. Se o senhor muda de ônibus, esse acidente vai acontecer? Não, as coisas tem um monte de fatores. É isso que eu estou querendo chegar. O senhor muda o tipo, o itinerário, não tem nada disso, horário. A coisa muda. Isso aí não é. Por exemplo, um carro. Estava com o fulano aqui. Todo dia tinha acidente com ele. Eles passam o carro para cá. Nunca mais vai ter acidente nenhum. Mudam as variáveis. Outro motorista, outra pessoa. Mudam as variáveis, claro. Isso tudo ele tem que levar em consideração. Eu lembro de uma colocação que talvez possa nos ajudar na questão. Uma vez você falou para mim que processo de assistência, que boa intenção era muito pouco, que eu deveria sempre avaliar, tem amparo aqui, percebe algum processo de amparo, vai em frente, senão sozinha não vai, né? Na dúvida cai fora. Na dúvida cai fora. Então o próprio sensitivo tem que criar os seus códigos, né? Não tem jeito, é difícil, mas tem que ser acompanhado, é difícil. Agora, por exemplo, eu sempre tive uma coisa que uma vez um velhinho me falou lá em Uberaba. Era um velhinho que tinha estudado muito processo de orientalismo, espiritismo, iniciação. Um cara que estudava. Ele virou para mim e falou assim, você deve ponderar todos os processos das mensagens de lá para cá em torno de você. Pondera muito, que isso é muito sério. A sua responsabilidade é maior. Quanto mais você souber do processo parapsíquico, maior é a sua responsabilidade, inclusive com você. Aquilo calou fundo dentro da minha consciência, dentro dos processos que eu estava fazendo. É tanto que depois, quando a filhinha lá de São Paulo vira para mim e fala assim, você está viajando demais todo dia de avião, você está dando trabalho para os amparadores. Eu falei, não, tudo tem sua razão. Não estou fazendo turismo com nada disso. E realmente nunca aconteceu nada. Nenhum acidente naquele tempo todo. E outra coisa, de vez em quando tinha acidentes, tinha umas coisas, mas comigo nunca aconteceu. E teve uma temporada que eu realmente viajava demais de avião. Agora, é lógico, eu tive avião que eu tive que descer em estrada de boi, entende? Em Minas Gerais, esse negócio todo, isso aí faz parte do serviço. Mas ninguém morreu, não teve nada. Osvaldo, falando em termos de pedágio, pelo que eu entendi, esse seu acidente foi um pedágio. Foi. Aí eu pensei naquela morte que você tive na vida em Mataró. Isso também foi um pedágio que você pagou, né? Estaria... Foi. Mas ali não foi só, não. Ali era uma coisa mais séria. Em primeiro lugar, de cara, eles não me mataram. Eu fui sequestrado. Aquilo foi um rapto, sequestro. Então, vamos entender. Se aquilo talvez continuasse, poderia ser que eu levantasse o processo do cigano, com o tempo.
se eu crescesse lá no meio deles. Então, veja, vamos devagar com o andor. Agora, a hora que nós criamos problema e que eles brigaram entre si, aí já mudou tudo, devido ao processo de emoção. Então, essa morte foi um acidente. Pois é, ali tudo foi. Não, né? Era planeado. Pode ser que tudo foi, né? Incluso o sequestro, então. E outra coisa, as coisas com o Chico eram problemáticas, tanto que logo depois ele morreu também. Não, porque eu pensei assim, será que tem a ver o pedágio do acidente com o pedágio que ele pagou em Mataró? Não sei se tem algum tipo de relação esses dois fatos na sua série Exes. Você está falando um antigo para o novo? Não tem nada a ver, não. Esse negócio de acidente já tem muita coisa, você tem que ver o da semana, como é que é. Cada um muda. Agora aqui, no livro Projeciologia, o senhor declara que para alcançar as manifestações puras do corpo mental, a consciência precisa atuar sem interferências emocionais profundas ou irracionais. Gostaria de saber se há uma técnica ou procedimento específico que o professor recomendaria. Sim, é você analisar tudo e racionalizar tudo que você faz. Uma organização mental somática, como nós chamamos. É o que eu tento fazer com a minha vida. Tudo é importante. Não despreze nada. Olha todos os detalhes. E ponha racionalidade. Isso é que chama de discernimento. Esse é o caminho. Quando a pessoa pode identificar a intervenção de serenão em algum momento da vida? A hora que ela vê que apareceu muita banana com um tostão de uma hora para outra. Então ela precisa examinar. E às vezes tem um mérito atrás, que a pessoa nem viu. Tem pessoa que faz uma coisa boa e nem percebeu o que fez. Às vezes vem pelo amparo extrafísico, ela vai ver que fez alguma coisa. O senhor disse que Chico Xavier praticava tacon. Seus 400 livros escritos não possuem também esclarecimento? Sim, mas não passa de religião e de seita. J. Cristo, Allan Kardec e federação, mais nada. O que adianta? O Chico nunca falou a verdade para ninguém. Ele sempre era o processo passando a mão, para acalmar. Era maternagem total. São 400 livros de maternagem. Não tem a paternagem da história de falar a verdade na cara. Você não vê isso. Não tem livro do Chico que tenha causado polêmica pelo conteúdo. Nenhum. As coisas que tem é processo de família. Por exemplo, teve o livro dele, que foi o Parnaso de Alentum, que criou problema com a família do Humberto Campos. Isso é outra coisa. Tem nada que ver. E foi sem querer, porque se ele soubesse, ele não teria entrado naquilo. Porque ele não brigava com nada, é pacificar. Queria ser santo. Tudo é paz e amor, paz e amor, paz e amor, todo lado. Vamos entender bem como é que é isso. Agora, 400 livros, você lê aí desses 400, você pega aí uns 10, já viu todos os outros 390. Isso é um fato. O que tem de mensagem repetitiva para mexer com os outros, e tudo está não está no gibi. Meus livros é a mesma coisa. Eu tenho 26 lá. Tem alguns que você tem que ler que são diferentes um do outro, mas a maioria de mensagens, tudo é mais ou menos a mesma coisa. É Evangelho, Jesus Cristo, e não sei o que e tal. Sempre do mesmo jeito. Isso é a verdade. Agora, Tacon, tarefa da consolação. Ele foi um especialista. Agora, tarefa do esclarecimento. Ele foi zero à esquerda. Ele não esclareceu nada. O Chico falasse, eu falar o que é verdade? O que é isso? Nem Jesus Cristo não falou. Isso é a palavra do Chico. Eu vi isso quantas vezes. Ele chegava assim, quem sou eu, prima, para te dizer isso? Não sei nada. Tirava o corpo fora. Tudo que se apertava muito, eu não chegava lá de modo algum. E a situação, isso aí, às vezes, criava até problema para a gente, que o povo começava a querer usá-lo de tudo quanto é jeito, como usavam. E a gente tinha que entrar para segurar a barra, porque senão daqui a pouco ele estava se acumpliciando com besteira, que nem sabia o que era. Entende? O senhor indicou que o meu duplista faça laboratório no CAEC para superar a síndrome do ansiosismo. Quais laboratórios recomenda? Olha, o primeiro, na condição lá do nosso amigo, é o da cosmoética. O segundo seria bom o da pensenologia. Qual o meu papel na condição de duplista no auxílio a esta organização? De que maneira posso ser mais assertiva na assistência? Eu acho que você tem que se
ser mais assertiva, aparecer mais, ombrear a situação. Você, às vezes, fica muito na sombra. Eu conheço a pessoa e a outra pessoa. Nós estamos falando aqui tudo em linhas travessas, como diria minha mãe. Estão me falando aqui, hoje e amanhã o CAEC estará com stand no Festival de Turismo das Cataratas, representando a Cognópolis. Acontecerá no Rafaim Expo Center. E o stand foi cedido gratuitamente pela organização do evento. São esperados 6.000 agentes de viagem de todo o Brasil. Para os interessados em visitar, o stand fica ao lado do stand da Mesquita e em frente ao de Minas Gerais. Festival de Turismo das Cataratas. Isso aí deve estar aberto até que hora? Eles não estão falando daqui. Vocês estão sabendo disso? Mas olha, nós precisamos de ir lá para dar força para isso aqui. Professor. Agora, eu só quero saber o seguinte. A cidade ainda tem muita poeira de vulcão? E senão eu não vou lá, não. Tem não? Só de saber lá da crise do Java, porque eles viram o carro, né? Onde eles põem o carro, tem poeira. Se tem poeira, está aparecendo. Você tem que ver que a poeira já estava em Florianópolis esses dias de novo. Não, isso é do outro lado. Agora, o processo é que eu vi na televisão bem claro, faz poucos dias, 2 ou 3, estava em Florianópolis. A poeira, todo mundo estava vendo a poeira em Florianópolis. Então, de lá para cá, ela pode ter chegado. Eu só quero saber, porque eu estou começando a melhorar o negócio. Professor. Se tiver mais poeira, eu estou perdido. Eu sou sensível à poeira. Não sou sensível muito a assediador, mas a poeira eu sou. O evento fica aberto das 14 às 20 horas, hoje e amanhã. E é no Rafaim Expo Center, lá na BR-277, na saída para Curitiba. Amanhã também até a noite? Amanhã até às 20 horas também. Então eu vou esperar para amanhã. E amanhã a gente sai, a gente passa lá. Amanhã. Professor, e tem entrada amanhã coberta? Eu acho que dá, né? Sábado, pode ser. Tem entrada coberta. Dá para parar o carro bem na porta. Sei, não, mas isso não quer dizer nada. A entrada é sem parede, que estou falando, é onde entra a poeira. Gente, eu peguei a poeira do negócio que me deu alergia na quarta-feira aqui, andando aqui, no pátio, nas coisas todas que eu saí aí, andei muito. Agora, quando eu cheguei em casa, eu já senti que tinha alguma coisa. Agora, depois, eu chego lá, tudo explica que tinha mais gente igual eu. E eles acharam que era poeira também. Poeira de vulcão não é fácil. Nós temos que lembrar que aquilo ali é sílica, de tudo quanto é jeito, para começar. Sílica, eu não sei o resto. Isso aí é um perigo. Sílica é que dá processo de pulmão, vocês sabem, das piores coisas, a silicose é baseado nisso. Silicose. Todo mundo sabe disso. Agora, eu acho que até amanhã vocês já limparam os céus aí, né? O negócio é soprar. Hein? Vai chover. Se chover, já vai melhorar. Parece, porque está com as lufadas pré-chuvas. Isso que estava aí antes da gente entrar chama lufada. As lufadas são pré-chuva. Essa aí que está acontecendo. É preciso ter cuidado quem usa óculos e usa chapéu, porque cai tudo no chão. A lufada tira o óculos. Tá? Mas olha, pode falar, gente, o homem está aqui. A mim, aqui Lucia, aqui no ar. Por gentileza, agora há pouco o professor Valdo citou o profissionalismo na assistencialidade. Então, seja para você, ou seja para o professor Valdo, para a gente também poder acabar com o mito que existe em amparador, em assediador, né? Que é muito cômodo às vezes. Como é que seria essa questão, assim, a qualificação profissional do amparo? A qualificação profissional do amparo? O professor Valdo citou assistencialidade, seja de quem está fazendo a assistência ou daquele que recebe, ter profissionalismo. Não foi isso, professor Valdo? Sim. Você falou? E deixar de ser amador. Quais as características da gente ter
fazer uma assistência de amparabilidade ou fazer amparabilidade com o profissionalismo. Porque, veja bem, algumas vezes as pessoas chegam e dizem assim: nossa, você foi tão amparador, você foi tão amparada quando você me disse ou quando você fez, e a pessoa não percebe ou não chegou tão a fundo para que aquilo fosse assim estimulante para quem recebeu. E às vezes a gente pensa que está fazendo uma amparabilidade ou está assistindo e de repente, como é que seria isso? Olha, tem aquela técnica que o professor Valdo fala, que a assistência ideal é você se comunicar com o amparador do assistido. Quer dizer, entre os amparadores, mas nem sempre, sei lá, o nosso nível chega tanto, mas acho que depende muito da sua intenção, né, do quanto, vamos dizer, da qualidade da sua intenção, do que você pretende. E tem um outro verbete que eu achei muito bom, que chama assistência inegóica. Que é o fato de você procurar deixar de pensar em você. Exatamente. É isso, professor Valdo? Você pode então, aí uma coisa que a gente pode pensar seriamente é o seguinte: o profissional do amparo é aquele que é tranquilão, já arranjou um equilíbrio tal, uma harmonia íntima tal, que ele é da mega euforização, ele está sobrepairando o processo, dá uma banana geral para os conflitos, você está entendendo? Enfim, ele já ficou equidistante disso, esse é o profissional. Agora, há muito tempo, faz algumas décadas, eu perguntei para um dos amparadores mais vivos que tem aí, que tem me ajudado muito, que era o transmentor. Eu perguntei para ele: você acha que eu posso ter um equilíbrio como pessoa humana do jeito que o enumerador tem como consciência? Ele falou assim: tudo depende de você conciliar todas as suas manifestações. Pensa nisso. Então eu comecei a pensar, conciliar todas as manifestações. Isso envolve tudo que diz respeito à vida humana. Foi aí que eu comecei a dar mais valor para detalhes, detalhismo, minúcias, minuciosidade. Aquilo que aparentemente era insignificante se tornou violentamente, às vezes, relevante para mim. Eu comecei a ver detalhes que eu não dava atenção. Então, por que isso? Extrafisicamente, fazer uma avaliação dessa, assim, panorâmica, de uma maneira cosmofisiológica, é menos difícil. Para nós aqui, isso é mais difícil. Por quê? Os detalhes que nós temos de vida do corpo, eles embaraçam o processo da manifestação. Extrafisicamente, não. A sua consciência devido à taquirritmia, ela supera, ela ultrapassa. É aquilo que em inglês a gente fala, overcome. Ela ganha o processo, entende como é que é? Ela sobrepuja. Então, isso me fez pensar demais. Como é, então, professor Valdo, a Consim ser consciente? Ela está Consim, e aí, nesse caso, segundo as informações aí, mas aí é que vem aquela história. Quando você tiver um problema muito grande, pense que você seja uma consciente, não uma Consim. Agora, por exemplo, esse caso aí que eu perguntei para ele, tem um aspecto muito particular, seríssimo, que é o que falava, por exemplo, o enumerador e eu. Por quê? O enumerador é tranquilão. Ele é silencioso, ele é calado, ele não pesa no ambiente nada. O enumerador é incrível. Então ele é um exemplo permanente para mim. Entende? Se eu bancasse o crianção o tempo todo com a intenção de ser criança, eu não teria cara de olhar para o enumerador. Ele nunca chega a ser infantil boboca. É lucidez. É uma lucidez o tempo todo com ele. Por isso que eu perguntei para ele. Eu vi aquilo e falei assim, bolas, isso aí como é que eu fico?
Aí eu falei assim, olha mais as minúcias da manifestação. Aquilo, até hoje eu fico pensando nisso. Por que é que eu mostro esse processo? Vocês já viram? Quem é que fala mais em minúcia, detalhe, boboca, que ninguém dá valor? Sou eu. Eu olho tudo. Eu vou fazer uma bibliografia, eu olho os detalhes. Eu vou fazer uma revisão, eu olho detalhes que ninguém viu. É ou não é, João? Você que já tinha estudado tanto, leu tanto, você não sabia dessas coisas que você está vendo agora comigo. Tudo meu é assim. Eu olho o detalhe. Por exemplo, a hora que eu falei aquelas técnicas que eu tenho falado ultimamente, a hora que você levanta, você vai até o banheiro. Quem é que já falou nisso? Agora, tudo isso eu vejo hoje que pesa na balança. Agora, é necessário que a pessoa tenha uma consciência muito grande dessa realidade. Né? Porque senão, se uma pessoa não souber sopesar o que é uma coisa pequena de uma coisa grande, o que é o insignificante de algo muito relevante, ela vai confundir tudo, o negócio está para trás. A maturidade consciencial. Então, esse é o caminho da maturidade. Foi isso que ele quis dizer para mim. Claro. Eu, com o tempo, entendi. O processo é a maturidade. Quanto mais você tenha, não me interessa. Tenha, antes de tudo, maturidade. Depois você pensa no resto. Em qualquer posição, sim, em qualquer situação, em qualquer contexto, em qualquer conjuntura, em qualquer contingenciamento. Pense na hora da maturidade. Depois você pensa no resto. Entendi. Agora, isso tem me ajudado demais na minha vida. Agora, eu vou dizer para vocês, no início, eu achava que isso, para alcançar o nível que eu tenho hoje, que seria impossível. Eu não via isso como factível. Eu achava que era difícil demais. Hoje eu vejo que o negócio eu pensei pequeno. A gente pode muito mais do que esse. Por quê? Devido à consciência. Foi aí que eu comecei a estudar mais o que era taquiritmia. Que eu sabia desse assunto, mas ainda não tinha penetrado no assunto. Eu não me aprofundei. Agora, hoje eu entendo a taquiritmia, os detalhes disso, você está entendendo? As minúcias. Então é muito importante uma pessoa que dê valor para as minúcias. É o detalhe, o detalhismo. Gente, vocês já notaram quantas vezes eu estou falando, já faz alguns meses, de propósito, para chatear vocês, sobre, olhe bem, que no detalhismo tem tantas máximas. Estuda para chamar a atenção. Olha esse negócio que eu estou mostrando. Por exemplo, hoje, vamos tirar aqui uma conclusão. Eu vi falando nessas 7 pedais. Olha aqui, um negócio dos mais sérios, ele fez sem saber. Ele fez como amador, espontaneamente, instintualmente. Ele colocou interassistencialidade na frase enfática. Uma das coisas mais difíceis que tem é você fazer frase enfática, normal, explicitar tudo com palavra sexpedal. Elas são só 4 linhas, e outra coisa grande, não cabe muita coisa. Olha lá, mas está perfeita. E outra coisa, essa frase enfática dele está com um ponto a mais só. Ela está perfeita, você viu? Então veja, isso é detalhe. Eu estou falando para você. Você fez isso, vai me dizer que você fez sabendo. Você não fez, eu não conheço a peça. E sei o alcance dele, que ele é fora de série. Mas nisso aí, não viu. Entende? Por favor, eu penso que ele colocou interassistencialidade raciocinando, porque tem muito a ver com o verbete. Não, deixa eu só te contar. Peraí. Só um pouquinho. Interassistencialidade, interassistenciologia. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho tudo marcado. 7, 8, 9, 10, entendi. 10, agora estou entendendo. 11, 12, 13, 14, 15. Tem só 15. Tá, estou entendendo. Você está entendendo? É lógico, ele entrou, por isso que eu falei. Ele entrou na onda para fazer o caso, mas o caso é que ele conseguiu fazer. Porque ele é de detalhe. Eu conheço ele em matéria de detalhe, por causa das coisas que ele faz comigo. Eu nunca vi esse cara errar nas listagens que ele faz, as coisas que ele faz lá comigo. Nós estamos trabalhando aí há quanto tempo junto?
Pois é, 3 anos já. Eu nunca vi ele errar nisso. O homem é uma fera. Agora, ele fez isso, eu ia falar para ele aí, de qualquer maneira, porque eu estava observando isso. Você não reparou isso. Não. A interassistencialidade na frase enfática. E o valor que tem isso. A dificuldade que a gente tem para chegar nisso. Você entendeu? Uma outra coisa, olha o detalhe. Como é que eu vi o detalhe desse espaço maior aqui? Ó? Eu vejo isso tudo. Uma bobagem. Mas veja, é detalhe, não interessa, está errado. A única coisa que eu te pergunto é o seguinte: se o negócio está errado, acabou. Não adianta fazer maquiagem. Temos que tomar atitude. Agora veja, vocês veem que essa orientação que o transmentor me deu, tá o espaço ela maior. Vibra na minha cabeça até hoje. Hein? O que você falou? Está o espaço maior. Não, o espaço é o seguinte: entre neologia e antonimologia. E depois entre antonimologia e estrangeirismologia. Isso aí é erro de computador. Tem muito disso. No meu processo lá do dicionário está cheio desses espaços. Depois a gente tem que acertar tudo. Tem dessas coisas. Existe isso. Mas, ó, de modo geral, vocês estão entendendo, então, por que é que eu falo tanto aqui em matéria de detalhismo, né? E, olha, não adianta falar muito, não. Eu já venho falando há muito tempo, o resultado é pequeno ainda. É muito difícil. O negócio não é fácil. Entende? Não é fácil. Tem que chegar lá. Agora, o melhor da história é aquela pessoa que tem muita preguiça, que ela chega para você e fala assim: se eu começar a ver detalhe, eu vou esquecer do essencial. Não dá. Isso é a desculpa primeira que a maioria dá, não é assim? Não dá. Eu não posso perder tempo com isso. Isso aí sai da diurese. Falando a linguagem médica, geralmente eles falam para mim. Bobagem. Isso aí é peninha no chapéu para atrapalhar. Esqueça isso. Ou senão tem aquele cara lá do Rio Grande do Sul que é doutor em literatura, né? Não, cacófato é bobagem, não liga para isso não, vai em frente. Então aí me dá vontade de escrever uma carta para ele, né, falando sobre a mãe dele, só com cacófato. Você já pensou? Eu ia xingar a família dele toda, só com cacófato. E você falou: não, eu escrevi tudo, você falou que o cacófato não tem valor. Você sabe que eu sou capaz de fazer isso, né? Eu estudei isso no ginásio. Uma carta enigmática que você vai fazer, e outra coisa terrível. Você pode xingar todo mundo, a pessoa nem viu. Sabe? É só pegar a listagem, por exemplo, tem alguns desses, mas tem muito mais do que aquilo. Lá no manual de redação. É só pegar e seguir aquilo que está lá. Agora, a mim, ó, parabéns para você. Eu estou aguardando o próximo verbete e a Mega Gescom do seu livro de alto gabarito. Tá certo? Muito obrigado. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 61 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais, 23 perguntas online, 36 votos presenciais e 12 votos online. Os recados de hoje: o Loche sobre congresso de intermissivistas, o Hernani sobre o pai, biografia de parapsíquicos, o Alexandre sobre ciclograma parapsíquico, a Patrícia sobre palestra da OIC e a Patrícia Takaki sobre o ECP3. Gostaríamos de avisar a todos que na saída do tertuliário há um modelo de placa de identificação das plantas, dos animais, que está exposto para ser observado. Enfim, se alguém tiver alguma sugestão de alteração, de complementação desse modelo, procurar, por favor, a equipe do ambiental. Eu, o Felipe, a Érica, alguns desses voluntários. Boa tarde. Eu gostaria de fazer um convite a respeito do programa de aceleração da erudição. Nós estamos já preparando uma nova turma e o tema dessa nova turma é biografia de parapsíquicos. Então serão estudadas 10 biografias de parapsíquicos. É um projeto da Reaprendência
em parceria também com a Nova IC, que é a CIP. E a primeira aula vai ser no dia 3 de julho. É uma aula inaugural, aberta, gratuita, com o professor João Ricardo Schneider, tá? A aula sobre parapsiquismo na filosofia clássica. Então fica o convite a todos para assistir essa aula inaugural gratuita. E as aulas começam no dia 17 de julho. As inscrições estão abertas, são 25 vagas presenciais e 80 vagas online. As inscrições podem ser feitas no CAEC. Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. Gostaríamos aqui de convidá-los para 2 eventos que estarão compondo a Semana do Intermissivista, agora no próximo mês, em julho. O primeiro deles é o ciclograma e o segundo é o Congresso Internacional dos Intermissivistas. Então, o professor Alexandre aqui vai falar do ciclograma. Boa tarde a todos. O ciclograma parapsíquico pessoal vai acontecer de 18 a 21 de julho, logo antes do Congresso, e ele é composto, né, são 4 dias em que são estudados 5 ciclos, conforme está no verbete, né, 5 ciclos, que é curso intermissivo, TENEPS, epicentrismo, dispersicidade e complexos. Então, é um curso que tem parte de campos, né, bioenergéticos, participam 3 epicons, né, tem várias atividades e é uma ótima alternativa para vir logo antes do Congresso, ok? Bom, pessoal, e o Congresso dos Intermissivistas, ele ocorrerá entre os dias 22 e 24 de julho, quer dizer, sexta, sábado e domingo, sendo que no primeiro dia, dia 22, nós vamos ter como o evento, a atividade de abertura, o curso com o professor Valdo Vieira sobre a condição do intermissivista, e ao longo do Congresso nós teremos uma série de conferências e mesas de discussão, de debate. Só para dar destaque, nós teremos como conferência a professora Cristina Aracaki com o tema responsabilidade interassistencial. Nós teremos também uma oficina parapsíquica com o professor Mário Oliveira. Também teremos uma conferência com a professora Malu Balona sobre a síndrome do estrangeiro. E outra conferência sobre INVEX e dupla evolutiva com o professor Alexandre Nonato e a professora Viviane Ribeiro. E essas são algumas das atividades que comporão o Congresso dos Intermissivistas. Então vale a pena aí vocês se organizarem para poderem estar aqui participando. Ok? Muito obrigado. Boa tarde. Nós queremos convidar você para uma palestra gratuita neste domingo, dia 19. O tema é Primeiros Socorros. O que você pode fazer no momento de uma parada cardiorrespiratória, desobstrução de vias aéreas e momentos de acidentes, quais as principais posturas para evitar piores consequências. Os professores convidados são 2 enfermeiros, o Gustavo Rezende e o Jaime Carriello, vão levar até bonecos para reanimação. Vai ser no campus da OIC nesse domingo, das 9h30 às 11h30, é gratuito. Todos estão convidados. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidá-los para o curso ECP3. O ECP3 é um curso de campo sem pré-requisitos. Se você tem vontade de levar um parente seu, um amigo, para experimentar esse tipo de assistência extrafísica, em que essas pessoas nunca fizeram um curso introdutório do IPC, esta é uma grande oportunidade, porque o ECP3 não tem pré-requisito. Ele acontece na cidade do Rio de Janeiro, de sexta a domingo, nos dias 16, 17 e 18 de setembro. O EPICOM é Alexander Steiner. Se você está interessado, procure a unidade IIPC mais próxima de você. Aqui em Foz do Iguaçu, as inscrições podem ser feitas na sede mundial. Aproveite, estamos com um desconto promocional até amanhã, sábado. Obrigada. Para amanhã, sábado, teremos o verbete Ádito Ideativo Cosmovisiológico. A especialidade para didaticologia, o autor, o professor Hernande Leite. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.